Saudações, saudações a todos, saudações companheiros, saudações compatriotas. Mais uma vez estamos aqui dando seguimento ao nosso curso, o curso de AutoCAD básico, curso online. E hoje nós vamos falar sobre os comandos de precisão. O primeiro ponto que nós vamos tratar, o primeiro ponto que nós vamos lidar hoje é sobre os comandos de precisão. Bom, é importante dizer, é importante deixar claro, é importante frisar, é importante destacar que este curso é oferecido pela Aurora Serviços Elétricos, uma empresa que se dedica à prestação de diversos serviços elétricos, desde projetos de instalações residenciais, elétricas residenciais, projetos de instalações de sistemas fotovoltaicos, instalação de sistemas de irrigação automáticos, manutenção e reparação de eletrodomésticos, automação residencial e mais serviços. A Aurora é o nosso patrocinador oficial, a Aurora é o nosso patrono. Bom, dando seguimento, eu já vou abrindo aqui o meu AutoCAD. O que são os comandos de precisão? Conforme o nome já diz, comandos de precisão são comandos que ajudam-nos a ter maior precisão no desenho. As funções OSNAP, porque são essas as funções que são esses os comandos de precisão OSNAP, 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 são ativadas para encontrar um ponto desejado. A tal precisão que nós mencionamos é para encontrar um ponto desejado. Imaginemos que nós tenhamos aqui, vamos ter um exemplo, termos aqui uma linha e nós queremos o ponto médio, queremos encontrar o meio desta reta, a metade desta reta. Então, para tal, nós poderíamos medir a reta para encontrarmos a distância total, dividirmos pela metade e procurarmos ver onde que fica a metade. Íamos medir a esse valor que corresponde à metade para termos a metade da reta. Mas nem sempre é possível nós fazermos essas medições, fazermos esses cálculos. E às vezes nós precisamos fazer esses cálculos precisamos encontrar o ponto desejado com maior precisão. Então, por isso fazemos uso das funções OSNAP. Por exemplo, eu já tenho aqui as funções OSNAP ativas, e só para vocês poderem perceber o que eu estou a tratar. Este aqui, por exemplo, eu só preciso passar o meu cursor e ele já me diz o ponto médio. O ponto médio é ali. Não sei se foi claro. Então, como faz isso, nós vamos falar agora. Para ativarmos o OSNAP, nós ativamos por meio de duas formas. Nós podemos, indo ao teclado e usarmos a tecla F3. Como F3? De onde que tirou essa informação? Se vocês forem a reparar no ficheiro que eu enviei na aula 3 e 4, tem lá um manual de atalhos. Então, nesse manual aparece a função do F3, a função do F1, a função do F2, F8, F6 e mais. Então, o F3 habilita e desabilita o OSNAP. A outra forma que pode-se usar para habilitá-lo é indo para a barra de estado, que é essa barra aqui embaixo, e procurar por onde vem o OSNAP. Aqui vem Dynamic Input, aqui vem para restringir o ortho, aqui tem aqui o Snap Cursor to D Reference Point. Este é o ponto e podemos ver que a função OSNAP está ativa. Se clicarmos do lado direito do nosso mouse, aparece essa janela, onde vem Endpoint, Midpoint, Center, Geometric Center, Node, Quadrant, Intersection, Extension, Insertion, Perpendicular, Tangente, Nearest e mais pontos. Esses todos pontos, essas todas funções, são as funções que tornam o desenho mais preciso. Por exemplo, este endpoint indica o ponto final, o ponto terminal de uma reta, de uma linha. O midpoint é o ponto ou é a função que indica o ponto médio de uma linha. O center é a função que indica o centro de uma circunferência. Aqui, Geometric Center, não só de uma circunferência, mas de qualquer figura geométrica
esta função nos indica o seu centro. Temos aqui o node, temos aqui o quadrante, temos aqui intersection, mostra o ponto de interseção entre duas linhas. Temos aqui extension, temos aqui insertion, muitas outras funções. E para que o nosso desenho não seja, não crie complicações a nós mesmos, para que não seja difícil a nossa análise desses comandos de precisão do nosso próprio desenho, e para que não haja interferência, porque em algum momento essas funções todas ativadas ou ativas podem criar uma certa interferência uma na outra. Então, para que isso não haja, é importante apenas habilitar aquelas que são importantes. Por exemplo, se eu quero habilitar o endpoint, já está habilitado, eu só preciso, para desabilitá-lo, eu só preciso clicar. Vejam que tirou certinho. Para habilitá-lo, é só clicar ali de novo. Mas tem outras funções que aqui não aparecem. Para entrar na área de definições do OSNAP, é só descer até onde vem Object Snap Settings. E com isso, nós temos aqui todas as funções OSNAPs. Então, aqui estão as funções que estão habilitadas, que é o endpoint, midpoint, center, intersection, tangente e perpendicular. São essas as que estão habilitadas. Eu posso desabilitá-las e posso escolher apenas uma. Então, dependendo do nível de precisão que eu pretendo no meu desenho. E depois disso, só preciso clicar o OK. Se eu desabilito o OSNAP, que é clicando aqui ou clicando o F3, eu posso pegar no meu comando linha, ele já não me indica nenhum ponto terminal da linha, nem um ponto médio, não me indica nada. Eu não tenho, é como se o Snap servisse de sensor. Geralmente nós sabemos que os sensores têm a função de nos indicar, por exemplo, no caso dos carros que têm sensores nas laterais, os sensores têm a função de indicar a proximidade de um certo objeto, de um certo corpo ao carro. Então, nesse caso, nós estamos a desenhar às cegas. Por quê? Porque eu posso posso querer intersetar essa linha que eu quero traçar agora com esta que eu já tracei. Eu faço isto, né? Faço isto. Mas nada garante que este ponto aqui é realmente, ou melhor, nada garante que neste ponto há uma junção de verdade. Por exemplo, se eu faço o zoom, vocês vão perceber que quanto maior o zoom, vocês vão perceber que, quanto maior o zoom, maior também será o nível de imprecisão da própria interseção, da própria figura. Quer dizer, a minha intenção era unir esta reta com esta neste ponto. Era unir este ponto com este ponto. Mas não foi possível. Vejam que desta forma, nesta visualização, parece que eu encontrei, parece que há uma união, parece que eu uni as duas extremidades, mas quando aumento o meu zoom, verifico que não houve essa interseção. Mas se nós tivermos o nosso OSNAP, os nossos comandos de precisão habilitados, e não só habilitado também a função que indica o ponto terminal, que é o endpoint, quer dizer que já é possível eu fazer isto. Eu só passo o meu cursor por perto da zona terminal e ele me indica qual é esse tal ponto. É só vocês prestarem atenção. Está aqui. Ele puxou a linha na extremidade, no ponto de extremidade dessa outra linha. É mais ou menos isso que acontece, ou mais ou menos isso que significa comandos de precisão.
Dando continuidade, nós acabamos de falar sobre os comandos de precisão. Agora nós vamos falar das outras funções básicas, como os comandos de criação, os comandos de edição, e vamos fazer menção também aos comandos os comandos de auxílio. Os comandos de auxílio. Bom, existe um conteúdo teórico que tem a função de auxiliá-lo no entendimento, na execução e na compreensão do AutoCAD. Esse ficheiro teórico foi disponibilizado, é o mesmo ficheiro que foi disponibilizado no início do curso. Aquele é como se fosse um manual de todo o curso. Bom, os comandos de criação, que são estes aqui onde vem o draw, em inglês, aqui, são todos esses. São chamados comandos de criação. Eles criam um modelo a partir de tipos básicos de objetos. Quer dizer, são os comandos que nós usamos para criar objetos. Estamos a falar do comando linha, estamos a falar deste comando para criar arcos. Veja, são diversos tipos de arcos. Eu posso criar um arco usando 3 pontos, posso criar um arco usando um ponto inicial, o centro do mesmo arco e o ponto final do arco. Posso criar um arco por meio do ponto inicial, por meio do centro e por meio do ângulo de inclinação do arco. Posso criar um arco por meio do ponto inicial, do centro e do comprimento. Posso criar um arco por meio do início, ponto inicial, por meio do ponto final e do ângulo. Posso criar um arco por meio do ponto inicial, por meio do ponto final e por meio também da direção, quer dizer, eu apontar o sentido, se é para cima, se é para baixo, sei lá. Posso criar um arco por meio do ponto inicial, do ponto médio, do ponto final e por meio do raio. Posso criar por meio do centro, início, final e mais formas para se criar arcos. Temos aqui um comando para criar círculos. Tem vários tipos de círculos. Posso criar um círculo usando o raio, indicando o centro do raio, o centro do diâmetro, usando 2 pontos, usando 3 pontos, os 2 pontos tangenciais em um raio, 2 pontos tangenciais, 3 pontos tangenciais. Bom, para quem não sabe o que é um ponto tangencial, o que é tangencial, o que é um ponto tangencial, tangente é o mesmo que ter aqui uma circunferência, um círculo, e eu ter uma linha, traçar uma linha, e esta linha, ela tocar nesta minha circunferência, ou nesse meu círculo, em apenas um ponto. Esta linha, por exemplo, esta linha aqui, ela é tangente a este círculo, neste ponto aqui. Se eu tiver uma linha que faz isto, esta linha, ela não é tangente ao círculo, porque ela atravessa o círculo em 2 pontos. Então, isso é que diferencia uma linha tangente de outra linha, de uma linha não tangente. Bom, começando agora, falando dos comandos de edição, vamos começar falando sobre o mais básico de todos os comandos de edição. Estamos a falar do comando line. O comando line, nós na verdade já sabemos trabalhar com o comando line. Nós já fizemos aqui alguns desenhos, já tivemos até trabalhos usando o comando line, só que ainda não tínhamos tido a experiência ou não tínhamos passado pela explicação de como o comando como é que ele funciona. Bom, no AutoCAD nós podemos desenhar de 2 formas. Nós podemos usar esta linha de comando e podemos indicar com o nosso mouse. É mais fácil, na verdade, indicando, usando o mouse, os pontos em que nós queremos desenhar do que necessariamente escrevendo, né, fazendo a programação. Então, para usar o comando line, eu posso vir para onde tem
como posso chamar isso? Onde vem o ícone do line, ou posso usar a programação. Nós já vimos várias vezes, eu vou usar as duas formas, né? Então, primeiro vamos usar esta que é programável. É só vir colocar, pegar no seu mouse, o seu cursor, vir para esta barra, que é a barra de programação, a linha de comando, e clicar com o lado esquerdo do mouse e escrever line. Line em inglês. Em seguida, abre-se uma janela que tem várias opções. Tem line type, tem line weight. São várias coisas aí para mudar o tipo de linha, para mudar o traçado da linha. Então, nós vamos seguir, não vamos modificar nada. Vamos clicar Enter. Então, o comando line já foi acionado. O que precisa-se agora, conforme vocês podem ver aqui embaixo, vem line specify first point. Quer dizer, que eu tenho que indicar o primeiro ponto. Se eu tiver o ponto, eu posso digitar esse tal ponto, 0,0, é um exemplo. Mas se eu não tiver o ponto, os dados, as coordenadas do ponto, eu posso indicar com o meu cursor. Pode ser esse ponto aqui. Eu clico aqui. Já foi indicado o ponto inicial. Qual é a orientação agora? Line specify next point. O undo. Undo significa voltar ao ponto anterior. Quer dizer, se eu cometo uma falha, eu quero voltar, ao invés de clicar Ctrl Z, eu vou escrever aqui undo. Certo, né? Então, para especificar o segundo ponto, eu estou a usar agora a tela. Vou indicar na tela o segundo ponto. Faço isto e o segundo ponto é este, né? Clico Enter. Ele já fez a linha, já fez o traçado. Se tiver mais outros pontos, eu vou continuar. Mas se, por exemplo, eu só queria traçar uma linha que tem um início e tem um final, ou seja, uma linha de 2 pontos, eu clico o Enter. E aí ele termina com o desenho. Para apagar, eu seleciono e Delete. Vamos agora introduzir o comando linha da segunda forma, que é escrever usando o meu ícone. Eu clico aqui, clico com o lado, com o botão esquerdo do mouse, aqui no ícone do line, e ele já está a pedir Specify First Point. Eu indico com o meu cursor onde eu quero começar a linha, ou posso indicar o ponto, aquele que nós já vimos, 0,0, e Enter. Ele vai para o ponto 0,0, que nesse caso é este. E ele agora pede o segundo ponto. Eu venho e clico aqui e escrevo 10,50. E parece que houve uma falha aqui. Houve uma pequena falha. Deixa voltar. Ctrl Z. Vamos lá. É 10,50. E Enter. E ele já tem traçado a minha linha. Então, o ponto 00 é este, o 10,50 é este aqui. Então, é assim que se introduz ou que se usa o comando line. Bom, nós vamos fazer uma mistura, um mix entre os comandos de edição, os comandos de criação e os comandos de edição ou comandos de modificação. Agora nós vamos falar sobre o comando erase, que é o comando para apagar. É muito importante saber criar, mas também é importante saber apagar. Da mesma forma como é importante saber levantar o voo e é importante também saber aterrar, saber fazer o avião descer. Bom, nós temos aqui um conjunto de objetos sem nenhum significado, foram feitos de forma aleatória, só para termos alguma coisa para apagar. Nós vamos aprender agora como é que se apaga em AutoCAD. Existem também 3 formas de se apagar objetos no AutoCAD. A primeira forma é usando o ícone que aparece aqui em Modify, que são os comandos de modificação. Lembram que os comandos de criação estão do lado esquerdo, são os primeiros.
Os comandos de edição ou modificação são os seguintes. Vamos para onde vem uma borracha, que está aqui. Clicamos nessa borracha. Podemos ver aqui, ao clicarmos aqui, aparece uma informação na linha de comando, onde vem Erase Select Objects, quer dizer, selecione os objetos que pretende apagar. Quando eu pego no meu cursor, eu aproximo de qualquer objeto, ele mostra por cima um sinal vermelho e mostra o objeto quase apagado, semi-apagado. Se for este, eu clico com o botão esquerdo do meu cursor, do meu mouse, clico isto, selecionei aquele objeto, vou para outro, seleciono, vou para outro e seleciono. Em seguida, eu já selecionei 3 objetos. Em seguida, o que eu faço? Clico Enter e os objetos estão selecionados. Aí posso continuar a fazer os meus desenhos. A outra forma de se apagar é clicando aqui na linha de comando, escrevendo Erase e em seguida Enter. O que vem a seguir é a seleção. Eu seleciono, digo que é este. Para selecionar eu tenho que usar o meu mouse. Seleciono também, digo que é este. E em seguida eu clico em Enter. A terceira e última forma de apagar um objeto em AutoCAD é selecionando os objetos que eu pretendo apagar e vou para o teclado e escrevo Delete. Os objetos também já foram apagados. Agora, voltando para os comandos de criação, os comandos de criação, vamos agora aprender como é que nós podemos desenhar um retângulo, como é que nós podemos criar um retângulo. Existem 2 formas também de se criar um retângulo. Eu vou explicar aqui as formas, na verdade são 2 formas, mas essas 2 formas podem ter lá dentro várias ramificações, mas eu vou procurar explicar o mais simples, o mais básico de tudo. Nos comandos, no comando do retângulo, para desenhar um retângulo, existem 2 formas de entrada. A primeira é indo para o ícone, aqui no menu, indo para o ícone, no menu de criação, eu vou para o ícone e clico aqui. A outra é usando a linha de comando. Clicando aqui em cima, onde vem, aqui nos polígonos, aqui em cima, debaixo do Annotate, tem Rectangle. Então, clico aqui em Rectangle. Ele pede o quê? Specify First Corner Point. O primeiro ponto, ou o ponto que corresponde ao primeiro canto. Então, eu vou escolher um ponto qualquer, este. Em seguida, quer dizer, isso aqui é uma simulação para vocês verem como é que mais ou menos ele vai ficar. Se for no primeiro quadrante, se for no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. E em seguida, ele pede aqui Specify Other Corner Point. Quer dizer, se eu quiser usar o mouse, eu só preciso indicar que o outro ponto é aqui. Caso eu não queira usar essa forma, caso eu queira introduzir medidas, eu tenho que vir para aqui, nas dimensões, e escrevo D. O D corresponde a dimensões, ou dimensions. E, em seguida, Enter. Ele agora vai pedir o comprimento do retângulo. Vem Specify Length for Rectangle. E eu introduzo aqui o meu comprimento, 50. Enter. E, em seguida, ele pede para especificar a largura. E eu coloco aqui 20. Em seguida, aqui está o retângulo. Mas ainda falta a posição em que esse retângulo tem que ficar. Se é para ficar no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante. Quando digo quadrante, é só para, talvez, na minha ótica, ajudar a compreensão, né? É para mostrar de que lado é para ficar o retângulo. Se for aqui, eu clico Enter e já está. Essa é a primeira forma, agora apagando. A outra forma é escrevendo aqui na linha de comando Rectangle, assim, e Enter. Depois ele vai pedir o primeiro ponto. Não, eu quero o primeiro ponto é aqui. Tá bem. E em seguida ele vai pedir o quê? Em seguida ele pede dimensões ou
eu especificar o tamanho. Se for dimensões, vamos voltar para aquele primeiro caso, e se for tamanho, eu clico aqui e já está. Então, é assim mais ou menos como se insere um retângulo.